tudo bem? Como vão vocês? Espero que bem. Começa agora mais uma aula de língua portuguesa para o programa Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius, da Escola José Serafim, e o conteúdo hoje para a aula do 7º ano são as correções das atividades do PAC 6 Unidade 1. Vamos nessa? O PAC 6 Unidade 1 traz, dentro dos seus conteúdos, o gênero textual lenda, com a lenda A Vitória Régia. E aí, temos alguns exercícios de interpretação para essa lenda, que começa a partir da questão número 4. E a questão número 4 tem a seguinte pergunta: quem contou essa lenda da Vitória Régia e por qual motivo? Para responder essa pergunta, toda pergunta de interpretação de texto, a gente precisa de voltar na fonte, que é o texto. Então vamos ao texto. Esse parágrafo é o primeiro parágrafo, esse trecho está no primeiro parágrafo do texto A Vitória Régia, que está lá no PAC 6, Unidade 1, e vamos para a leitura dele. Um velho cacique contava às crianças as histórias maravilhosas da sua tribo. Ele era também feiticeiro e conhecia todos os mistérios da natureza. Um dos curumins que o ouviam perguntou ao velho de onde vinham as estrelas que luziam, brilhavam no céu. Bom, vocês vão perceber que eu grifei alguns trechos desse parágrafo que nós lemos. Velho cacique, ele era também feiticeiro, um dos curumins que o ouviam perguntou ao velho de onde vinham as estrelas que luziam no céu. Foi colocado aqui, só de curiosidade, luziam e brilhavam são palavras sinônimas, ou seja, possuem o mesmo significado. Então, para facilitar a leitura, colocamos aqui também a palavra brilhavam, só para dar o entendimento da palavra luziam. Então, tem aqui essas informações que eu retirei, que eu destaquei, justamente porque aqui são as pistas para a nossa resposta. Então, vamos lá. Na questão número 4, temos a letra A. Um guerreiro. Quem contou a lenda e por qual motivo? Teria contado a lenda um guerreiro branco da tribo dos Aruaques, respondendo aos índios menores? Não lemos, não foi isso que a gente leu nesse parágrafo. Quem contou essa lenda? Foi um velho da tribo dos Maués, respondendo à pergunta de um índiozinho? Bom, podemos perceber o seguinte: no trecho que eu separei, não temos aqui falando de que tribo é esse velho, e de tribo, qual tribo seria esse velho cacique. Não tem essa informação dizendo aqui. Então a gente vai guardar essa informação, letra B, porque pode ser que tenha uma resposta melhor do que o que está aqui. Então vamos, letra C. Seria um feiticeiro da tribo dos curumins respondendo a um pequeno índio? Bom, curumins não é uma tribo. Curumins é o nome dado às crianças. Joia? Em tupi, curumim é criança. Então, curumim não é tribo. Curumim é uma palavra que significa criança. E aí vamos para a letra D, finalmente. Quem contou a lenda teria sido um velho cacique contando histórias e respondendo a um aprendiz de feiticeiro? Bom, um velho cacique foi confirmado lá, sim, está no começo da história. Vamos voltar no trecho para ter essa certeza. Um velho cacique contava as histórias, então ok, contava histórias às crianças maravilhosas de sua tribo. Ele era também um feiticeiro, então velho cacique feiticeiro, ok. Um dos curumins, uma das crianças que o ouviam, perguntou ao velho de onde vinham as estrelas que luziam no céu. Então ele contava histórias a uma criança. Se a criança está acompanhando os ensinamentos de um feiticeiro, então a gente pode considerar que essa criança é um aprendiz de feiticeiro? Correto. Então, a letra D seria a resposta certa. Joia? Deu para entender essa lógica? Sempre vamos procurar no texto as informações que foram pedidas aqui e analisar com cuidado, comparar as palavras que estão nas questões dentro do texto. Procura sempre as informações ali dentro. Joia? Então, respondida a número 4, a resposta certa é a letra D. Então, vamos para a questão número 5, que pergunta: qual seria o objetivo da lenda? Contar o surgimento de quê?
A lenda tem por objetivo explicar o surgimento de quê? Vamos lá para o final da lenda, porque característica de toda lenda explica o surgimento de alguma coisa que existe no universo, seja no universo acima ou no universo ao nosso redor. Joia? Então vamos lá. Esse trecho está no final da lenda, lembrando que toda lenda traz sempre ao final o entendimento de como surgiu alguma coisa. Então, sempre que perguntar, a lenda tem por objetivo explicar o surgimento de alguma coisa, vamos sempre para o final, que é no finalzinho que vai estar a resposta. Então vamos lá, um dos 3 últimos parágrafos. Uma noite, Naiá chegou à beira de um lago, viu nele refletida a imagem da lua. Ficou radiante, pensou que era o guerreiro branco que amava. E para não perdê-lo, lançou-se nas águas profundas do lago. Coitada, morreu afogada. E aí continua nos 2 próximos parágrafos. Então a lua, que não quisera fazer de Naiá uma estrela do céu, resolveu torná-la uma estrela das águas. Transformou o corpo da Índia numa flor imensa e bela. Olha a dica aqui. Está marcado de verde, transformou o corpo da Índia numa flor imensa e bela. Todas as noites essa flor abre suas pétalas enormes para que a lua ilumine a sua corola rosada. A sua coroa rosada. Corola vem da palavra coroa. Então aqui nesse parágrafo está explicando que a lua, que não quisera fazer de Naiá uma estrela do céu, a lua então é um personagem que tem uma vontade própria, é um personagem vivo, ela não quis fazer de Naiá uma estrela do céu e resolveu transformar Naiá numa estrela das águas. E aí a informação principal desse parágrafo, transformou o corpo da Índia numa flor imensa e bela. E aí vamos para os últimos 2 parágrafos. Sabem que flor é essa? É a Vitória Régia. E aí, logicamente, tem todo um contexto, é necessário fazer a leitura do texto completo para saber quem seria essa lua, quem é Naiá, quem é esse guerreiro branco que ela está atrás. Joia? Então ela viu, qual que é a história? Ela viu na água a lua, pensou que fosse o guerreiro que ela estava apaixonada, pulou atrás do guerreiro, mas não era guerreiro, era apenas o reflexo da lua. Ela acabou morrendo afogada. E aí a lua, com pena, transformou ela numa flor da água, a Vitória Régia. Então, explica o que mesmo? O surgimento das estrelas? Não. O poder do brilho da lua? Não. O surgimento da tribo dos Arawakes? Também não. O surgimento da Vitória Régia. Foi isso que a gente viu ali nos últimos parágrafos, explicando o surgimento da planta Vitória Régia. Beleza? Vamos então para a próxima questão. Questão número 6. Podemos inferir sobre o gênero lenda as seguintes questões, as seguintes afirmativas, exceto uma. Prestem bastante atenção que eu coloquei a palavra exceto aqui de laranja, não foi à toa, porque toda questão a gente precisa de ler ela completamente. Prestem atenção. Se lermos apenas até aqui, que é o que muita gente faz, pode-se inferir o gênero da lenda, ponto, esquece do exceto, as pessoas vão marcar apenas as respostas corretas. E é para marcar o quê? A errada. Podemos inferir exceto, menos o quê? O que é que não podemos inferir? Joia? Então a inferência é sempre aquilo que a gente pode tirar um outro dado, uma outra informação que não está escrito em determinado lugar. Então podemos inferir sobre o gênero lenda, exceto o quê? O gênero lenda traz um fato que se transforma numa verdade exagerada? Sim, isso é correto. É para marcar essa? Não, porque podemos inferir essa, exceto a errada. Letra B, está marcada de verde, vocês já devem saber por quê. A lenda explica o surgimento de algo através da ciência? Não. Explica o surgimento de algo através de uma história fantástica.
A ciência traz fatos científicos que podem ser comprovados cientificamente, correto? Então, aqui é a nossa questão errada, é a nossa afirmação errada. Marquem a letra B na número 6. Vamos ver por que a C e a D estão certas, então. Toda lenda tem o objetivo de explicar os fatos misteriosos. Correto. Como que surgiu a Lua, como que surgiu o Sol, como surgiu a Vitória Régia, como surgiu a natureza, como surgiu o mundo, a vida. Então, esses mistérios são objetivos de explicação da lenda. Vão contar isso através da ciência? Não, a lenda não trata de ciência. A lenda trata de fé, de acreditar naquilo que está sendo contado. Joia? Letra D. Toda lenda possui base, na verdade, através de um contexto histórico. Sim, alguma base, na verdade, a lenda vai ter. Então a gente pode supor que dentro dessa história, uma índia realmente confundiu a imagem da lua no lago e pulou atrás dessa imagem da lua e pode ter morrido. Isso pode ter surgido uma história e tudo mais. Não sabemos até que ponto essa verdade vai, aonde começa a ficção, aonde começa a fantasia. Então, temos aí um pouco de verdade, talvez, e muito de fantasia. Joia? Muito de ficção. Beleza? Então, temos aqui, número 6, resposta correta, que deve ser a informação errada, é a letra B. Então, bora. Agora a gente vai ver um pouco sobre o PAC 6, unidade 2, que trata do tipo de texto informativo, trazendo o texto 1º de maio, Dia do Trabalho, e pede para fazer uma interpretação desse texto com as questões. Então vamos para a leitura desse texto, que é um texto curto. 1º de maio, Dia do Trabalho, é um texto que vai trazer informação exatamente sobre isso. Por que 1º de maio é um feriado e por que é considerado Dia do Trabalho? Vamos para essa informação então. Texto informativo. Comemorado no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador, é uma data para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. A data foi estabelecida em 1889 pela Segunda Internacional Socialista, um congresso realizado em Paris que reuniu os principais partidos socialistas e sindicatos de toda a Europa. Ao escolher o 1º de maio como Dia do Trabalho, os participantes desse encontro prestaram uma homenagem aos operários e uma greve ocorrida na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1886. A data foi marcada pela reunião de milhares de trabalhadores que reivindicaram a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Olha que coisa importante isso. Nós não trabalhamos 13 horas hoje em dia por causa desse movimento de trabalhadores. Deu para entender? Então tem coisas do passado que atuam hoje em dia. Bora para a próxima. No Brasil, a data foi consolidada em 1924. Além disso, a partir do governo de Getúlio Vargas, as principais medidas de benefício ao trabalhador passaram a ser anunciadas nessa data. Atualmente, inúmeros países adotam o dia 1º de maio como Dia do Trabalho, sendo considerado feriado em muitos deles. A fonte dessa informação está aí nesse site aqui embaixo. Fonte www.educadores.diadia.pr.gov.br. Quem quiser acessar diretamente o texto, é só ir nesse site que você encontra lá. E também, lógico, está presente no PAC 6, unidade 2. Então vamos para as questões sobre esse texto. A finalidade de todo texto informativo, qual é? Anunciar alguma coisa? Entreter? Está anunciando algo? Não. Está entretendo? Está divertindo alguém? Também não. Está informando. O texto informativo é para informar. O texto informativo pode trazer opiniões também, mas não nesse caso. Nesse caso não traz opinião sobre nada. Joia?
Então, aqui a resposta certa da número 1 é a letra C. Esse texto apenas traz informações. Beleza? Texto informativo traz informações. Bom, número 2, questão número 2 sobre o texto. Segundo esse texto, qual seria a resposta correta? Qual seria a informação correta sobre esse texto? O Dia do Trabalho foi comemorado inicialmente no Brasil. Essa é a letra A. Já vimos que não. Vamos voltar ao texto? Em 1889, na Segunda Internacional Socialista, um congresso realizado em Paris. Então, foi em Paris, na França, na Europa. Então, em Chicago, depois, o congresso foi em Paris, e em Chicago é que ocorreu a greve, e a partir disso é que o 1º de maio se torna uma data mundial. No Brasil aconteceu só em 1924, então a letra A está errada. Beleza? É só procurar a informação no texto. Letra B. O feriado de 1º de maio foi criado pelo presidente Getúlio Vargas. Será que o feriado foi criado por Getúlio Vargas? Vamos só comparar isso aqui, olha. No Brasil, a data foi consolidada em 1924. Além disso, a partir do governo de Getúlio Vargas, olha ele aqui, o presidente, as principais medidas de benefício ao trabalhador passaram a ser anunciadas nessa data. Atualmente, inúmeros países adotam o dia 1º de maio como dia do trabalho. Não está falando que o Getúlio Vargas foi o inventor desse feriado. Não foi ele que decretou feriado no mundo inteiro, o primeiro a decretar. Ele deve ter sido o primeiro a decretar no Brasil, mas não no mundo. Porque antes disso, muito antes disso, essa data já era importante e provavelmente já era feriado em algum lugar. O texto não afirma quem inventou esse feriado. Joia? Então, vamos passar para a letra C e ver se ela está correta ou errada. Eu acho que vocês já sabem a resposta. Letra C. A data do Dia do Trabalho foi uma homenagem aos partidos e sindicatos. Uma homenagem aos partidos e sindicatos? Não. A gente viu que a data do 1º de maio, do Dia do Trabalho, foi por conta daquela reunião que aconteceu em Paris, em 1889, e que decidiu direitos para os trabalhadores, definiram direitos para os trabalhadores, que estavam sendo abusados antes dessas novas leis. Então, essa data não é uma homenagem ao partido, é para relembrar essas conquistas que aconteceram em 1889. Então, a letra C está errada. Letra D, está marcada de verde justamente porque está correta. O 1º de maio é para festejar as vitórias dos trabalhadores. Festejar aquelas vitórias, relembrar aquelas vitórias e mais. E mais. Mais importante do que isso, um dia de luta para manter essas vitórias conquistadas, né? Porque a gente está perdendo. E isso aí é um outro capítulo. 3. Questão número 3. Atualmente, inúmeros países adotam o 1º de maio como Dia do Trabalho, sendo considerado feriado em muitos deles. Isso que eu acabei de ler é um trecho do texto, está presente no texto, e aí está presente aqui nessa questão, e pergunta sobre esse trecho, o que é possível concluir com isso? A letra A traz que é possível concluir, a partir dessa leitura, que todos os países comemoram o 1º de maio. Falou isso? Inúmeros países adotam o 1º de maio como Dia do Trabalho, sendo feriados em muitos deles. Está dizendo que todos os países? Não. Muitos países. São muitos países, não são todos. É diferente. Joia? Bora, letra B. O Dia do Trabalho é um feriado da atualidade. Está falando isso aqui? Inúmeros países adotam 1º de maio como Dia do Trabalho, sendo considerado feriado em muitos deles. O Dia do Trabalho é um feriado da atualidade? Isso aí está correto dizer, mas não está sendo afirmado isso lá. A letra B diz uma coisa e o trecho que acabamos de ler diz outra, completamente diferente. Não significa que a letra B esteja errada, mas está errado relacionar a letra B com a informação do texto que está ali.
Deu para entender? Então, está errada a letra B. Vamos para a letra C. Opa, tá de verde, significa o quê? Já sabe, né? Vamos lá. Nem todos os países celebram o 1º de maio. Opa, por que isso aí deve estar certo? Vamos prestar atenção nesse início de frase. Inúmeros países adotam o 1º de maio como dia do trabalhador, dia do trabalho, ou dia do trabalhador, como queira. Bom, se inúmeros países, muitos países adotam, outros países não adotam. É uma lógica. Inúmeros países não são todos. Então, nem todos os países celebram o 1º de maio. Essa informação é igual a essa informação da letra C é a mesma coisa de dizer que inúmeros países. Então, a letra C está correta por causa disso. Inúmeros países não são todos. Então, nem todos os países celebram o 1º de maio. Deu para compreender? Ficou confuso? Não? Joia? Espero que não mesmo. Então, letra D, lógico, vai estar errado, só tem uma resposta certa. Incontáveis países celebram o Dia do Trabalhador. Incontáveis países? Inúmeros países adotam o 1º de maio. Incontáveis países celebram. Qual que é a diferença disso? Incontável é aquilo que eu não consigo contar, é um número infinito. Os grãos de areia são incontáveis. E mesmo que se fossem todos os países do mundo, não temos infinitos países no planeta Terra. Concordam comigo? Tem um número finito. E nem todos celebram o dia 1º de maio como dia do trabalho. Então, essa letra D está errada, porque incontáveis não. Os números de países que comemoram o 1º de maio são contáveis. Dá para a gente contar, finaliza essa conta. Incontáveis é alguma coisa infinita. Deu para entender essa palavra? Beleza? Bom, pessoal, foram essas as correções para o PAC 6, unidades 1 e 2, para o 7º ano. Espero que tenham gostado, aprendido e completado o seu PAC no seu caderno. Joia? Então é isso aí, até a próxima